Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelasti, sou médico e esse é o nosso canal para falar sobre saúde. Bom, hoje eu resolvi separar um tema aqui para a gente conversar sobre estresse oxidativo, tá? Que é uma palavra muito falada, muito usada, mas pelo que eu percebo pouco entendida. E para a gente entender um pouco sobre o que é o estresse oxidativo, a gente vai ter que aprender, relembrar algumas coisinhas aqui da aula de química, tá? Por exemplo, lembrar de um átomo. Ó, o átomo composto por um núcleo, onde você tem prótons e nêutrons, e ao redor do átomo você tem a eletrosfera, que é onde você vai ver dispostos os elétrons. Os elétrons aqui no átomo, eles sempre vão estar dispostos em pares. Se eu tenho um elétron aqui, eu tenho um elétron aqui. Se eu tenho um elétron aqui, eu tenho outro aqui. Por que eles estão assim? Porque, como eles são cargas iguais, negativas, a tendência seria o quê? Atração, e com essa atração eu teria o núcleo explodido. Então, para evitar isso, esse elétron ele gira para cá e esse elétron gira para cá. E girando em lados opostos, eu vou acabar fazendo com que eu consiga ter essa distribuição em pares e a minha célula estabilizada. Isso é uma célula que a gente chama estável, tá? Bom, quando eu tenho um elétron que sai ou um elétron que entra sem o par para fazer essa estabilidade celular, o que eu vou ter aqui? Aí eu vou ter o famoso radical livre. O que é um radical livre? Então, é uma célula instável. É uma célula que doou ou recebeu o elétron e se instabilizou. Tá? E por que isso aqui é tão ruim? Por que a gente fala tão mal de radical livre, né? Bom, porque o radical livre, essa célula que tá sob forma de radical livre, ela vai buscar se estabilizar. Como que ela vai fazer isso? Ela vai ou doar um elétron para outra célula, ou ela vai receber um elétron de outra célula. Só que quando ela fizer isso, ela vai estar fazendo com que, ao se estabilizar, uma outra célula passe a ser uma célula instável. E essa nova célula instável vai fazer isso com uma outra célula, vai tentar buscar um elétron, doar um elétron, fazendo com que outra célula também fique instável. E isso vai se auto-perpetuando. E eu vou ter, então, uma prevalência muito grande de células que têm um poder de danificar tecidos, né? Porque um radical livre é uma célula que tem um poder de danificar tecido, envelhecer, inflamar. Bom, o que a gente sabe que existe para combater esse radical livre? Aí entra uma coisa famosa também, mas que as pessoas falam muito, mas entendem muito pouco sobre o que é, né? Que são os antioxidantes. O que é um antioxidante? É uma célula com capacidade de doar um elétron ou receber um elétron sem se instabilizar. Ou seja, ela vai lá, ela corrige um radical livre, mas ela não passa a ser uma célula agressiva para o corpo. Por isso que está muito em alta a gente falar sobre antioxidante, né? Alimentação antioxidativa, né? Você come alimentos superfoods que tem muito antioxidante, a uva negra tem resveratrol, que é um antioxidante, o tomate contém licopeno, que é um antioxidante. Bom, então essa parte está entendida. O que é o estresse oxidativo? O estresse oxidativo você tem que imaginar como uma balança virtual no nosso corpo, onde de um lado, vamos fazer essa balança aqui, de um lado eu tenho os radicais livres, ó, tá aqui a minha balança, tá? Desse lado, radical livre, desse outro lado, antioxidante. Se eu tiver com essa balança estabilizada, eu estou bem. A partir do momento que eu tenho
muito mais radical livre pesando para cá do que antioxidante, aí o que eu vou ter? Eu vou ter o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é considerado um gatilho para desenvolvimento de doenças degenerativas, tá? São doenças que se oportunizam de um ambiente que está oxidado. Alguns pontos importantes de entender aqui, porque quando eu falo assim, o que dá a ideia? A ideia é que a gente deve correr procurar um médico ortomolecular para tomar a maior quantidade possível de antioxidante, né? Então você vai no médico e você pede: eu quero tomar tudo que a medicina ortomolecular conhece. Eu quero tomar resveratrol, eu quero tomar licopeno, astaxantina, luteína, coenzima Q10, vitamina C, que é um antioxidante. Será que esse é o melhor caminho? Talvez em um primeiro momento sim. Mas, como que eu trabalho no meu consultório? Eu recebo o paciente, eu converso muito com ele para identificar quais são os fatores que ele tem na vida dele que podem estar aumentando os radicais livres. Então essa pessoa fala para mim que ela fuma, fala para mim que ela é muito estressada, que ela ocupa um trabalho que não faz ela feliz, né? Ela tem uma profissão que não é o que ela queria estar fazendo. Essa pessoa me fala que ela não tem um sono reparador, que a alimentação dela é muito baseada em processados e ultraprocessados. Será que o que eu tenho que fazer com esse paciente é basicamente prescrever um pool de antioxidantes muito forte para a vida toda? Ou será que eu tenho que diminuir o causador do radical livre, do aumento de radical livre no corpo desse paciente? Diminuindo o estímulo ao estresse, né? Diminuindo o que estressa o corpo, né? Porque a falta de sono estressa o corpo, a alimentação industrializada estressa o corpo, o excesso de gordura no corpo estressa esse organismo. Então, no meu consultório, muito bem, eu uso sim, por que não usar antioxidantes, né? Mas fazer com que essa seja a única terapia, o único pilar de tratamento do paciente, não é uma coisa muito inteligente. A gente tem que trabalhar de modo a diminuir o máximo possível os radicais livres e trabalhar com alguma técnica aí, alguma fórmula antioxidativa básica para o paciente. Com isso, eu evito esse causador de doenças crônicas, chamado estresse oxidativo. Bom, o vídeo de hoje, então, era para a gente entender um pouquinho mais sobre coisas que a gente ouve todo dia, que a gente inclusive fala, mas compreende pouco. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigado!